Eu vou ler um texto sagrado com você, no livro de João, capítulo de número 18. Quem está aí, dão glória a Deus. Que Deus me dê graça e forças para poder ministrar a você hoje. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aonde ele entrou? No jardim. Aonde ele entrou? No jardim. Verso 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Judas era da equipe. Judas sabia o caminho por onde Jesus passava. Ninguém sabia os caminhos de Jesus, mas a equipe sabia, os discípulos sabiam. Então Judas conhecia aquele lugar. Verso de número 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, diga comigo, a escolta dos principais sacerdotes, a escolta de quem mais? Dos fariseus, e ele recebeu também alguns guardas. Chegou a este lugar com que, gente? Com lanternas, diga comigo, mais o que? Tochas, e mais o que? E armas, diga lanternas, tochas e armas. Era uma guerra, lanternas, tochas e armas. Continue. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, o que ele fez? Ele sabia o que ia acontecer, então o que ele faz? Ele adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Verso 6. Quando, pois, Jesus lhes disse, diga comigo, sou eu, recuaram e caíram por terra. Diga comigo, recuaram e caíram por terra. Nesse lugar de sou eu, se você tiver uma Bíblia, você pode escrever eu sou, porque no hebraico original, Jesus não disse sou eu, ele disse eu sou, que é o nome de Deus. Quando Moisés perguntou para Deus, qual é o teu nome para que eu diga para Faraó? E Deus disse, o meu nome é eu sou. Mas por que Deus chama eu sou? Porque ele é aquilo que você precisa que ele seja. Deus não tem um nome específico, ele é exatamente o que você necessita. Você está no momento de dor, ele é a sua cura. Você está no momento de tristeza, ele é a sua paz, a sua alegria. Quem está aí, dá um glória a Deus, ele é o eu sou. E quando, pois, Jesus lhes disse eu sou, o que os soldados fizeram? Recuaram e caíram por terra. Pode se assentar, por favor. Eu quero falar sobre algumas coisas que precisamos ou que devemos honrar na vida. E antes de eu falar desse texto específico, esse texto eu quero falar assim, diga comigo, honre aquilo que você já tem. Diga para o irmão do lado, honre o que você já tem. Outra vez, diga de novo. O diabo tem uma mania e uma especialidade, Rafael, de fazer você ficar frustrado na vida e fazer você procurar por caminhos que você não deveria trilhar. E como é que ele faz com que eu trilhe caminhos por onde eu não deveria trilhar? Como que o diabo faz que eu ande por veredas que eu não deveria andar? Como que o diabo faz com que eu volte a lugares que eu não deveria voltar? Como é que o diabo faz que eu aceite propostas que eu não deveria aceitar? Ele apaga da nossa memória o reconhecimento daquilo que a gente já tem. Ele não deixa você perceber aquilo que você já tem. E o tempo todo ele insiste em falar com você a respeito daquilo que você acha que não tem. E na ânsia de querer aquilo, você começa a fazer coisas que vão levar você a lugares terríveis. Jeremias 2,18 diz assim, ele vai colocar para mim, diga comigo, que lucro tereis indo beber água no rio Nilo? Põe para mim Jeremias 2,18, olha o que Jeremias diz, por favor. Diga comigo, agora pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? Olha o que Deus, o que Jeremias, ei, quem está aí, levanta a mão. Olha o que Jeremias está dizendo. Ele está dizendo qual é o lucro que você tem voltando ao Egito para beber as águas do Egito.
Presta atenção no que eu estou lhe dizendo, porque essa pergunta é atemporal, ela é fora de tempo, ela serve para o nosso tempo. A pergunta de Jeremias é: você esqueceu do que o Egito fez com você? O povo tinha ficado escravo no Egito 400 anos, irmã. Eles tinham comido o pão que o diabo amassou. Os seus pais morreram chicoteados, morreram humilhados. O versículo de número 11 diz que lá no Egito eles aravam a cabeça do povo de Israel. Sabe o que é arar a cabeça do povo? É pegar aquelas ferramentas de corte, e eles cortavam a cabeça do povo de Israel no Egito, como se arasse uma terra. Eles sofreram angústia, tristeza, eles sofreram humilhações, decepções e tristezas, que se não fora Deus intervir, não tinha sobrado um judeu sequer. Eles viveram o período ápice da humilhação, o ápice da dor e o ápice do sofrimento no Egito, até que Deus os livrou e os levou para a sua própria terra. Agora que eles estão na sua própria terra, sabe o que eles querem? Eles querem voltar no Egito para quê? Para beber água do Nilo. Eles dizem assim: vamos voltar no Egito. Ei, peraí, você se esqueceu o que você sofreu lá? Essa pergunta Deus está fazendo para nós. Na mesa da Santa Ceia, Deus está nos perguntando: você esqueceu o que você sofreu naquele relacionamento abusivo? Você se esqueceu o que um homem ímpio tem o poder de fazer com você? Você se esqueceu? Você se esqueceu o que você sofreu naquele trabalho escravo? Como você ficou preso? Como a sua saúde acabou? Você se esqueceu como a depressão te tomou dentro daquela casa e naquele ambiente? E Deus então está perguntando para você: que lucro você vai ter de voltar lá para beber água do Egito? E você precisa dar uma resposta para Deus. Qual é o lucro que você vai ter voltando por esse caminho? Olha o que Deus disse: Israel está abandonando. Eu dei para Israel uma fonte de água viva, e eles estão deixando as minhas fontes de águas vivas, e estão cavando cisternas rachadas para si. Pastor, não estou fazendo isso. Você está, meu amigo. Quando você abandona a fonte de água viva que Deus te deu, e você diz: não, eu vou cavar o meu próprio caminho, eu vou procurar meu próprio destino, eu vou fazer a minha própria história. Deus está dizendo: ei, você precisa disso. Eu te dei uma fonte de água viva, eu tenho te sustentado e guardado a tua vida. Por que você está fazendo isso? A pergunta é: por quê? Que saudade, que carência é essa? No versículo de número 17, Deus diz assim: vocês encontram com uma árvore e dizem: meu pai. Encontram com uma pedra e dizem: esta é minha mãe. O que Deus está dizendo? Que a carência de Israel era tão grande, que quando eles encontravam um pedaço de madeira, eles abandonavam o Deus vivo e diziam: esse aqui é meu pai. Quando eles encontravam um pedaço de pedra, eles olhavam para a pedra e diziam: essa aqui é minha mãe. Deus está dizendo: que carência é essa? Você recebe um oi com um coraçãozinho, e a pessoa agora apaixonou, virou teu pai, virou tua mãe. Você agora já desprezou aquilo que Deus fez por você. Que carência é essa? Eu estou lhe perguntando: que carência é essa? De você, eu recebi uma frase, um texto tão bonito, mas vivemos na época dos poetas. Agora eu aprendi que aquilo que é de Deus para mim vai estar sempre no altar. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para quem está ao seu lado e pergunta para ele: que carência é essa que você está vivendo? Por que voltar ao Egito? Ei, por quê? Por que você vai voltar lá? Porque, se eu te perguntar, meu amigo, tem pegadas suas no Egito? Ei, olha para mim, tem pegadas suas no Egito? Como assim, pastor? Eu não fui no Egito, não. Se eu visitar os lugares antigos aonde você viveu, você vai estar lá. Eu vou ver rastro seu em páginas do Instagram que você não deveria entrar mais. Eu vou ver rastros seus. Não, pastor, eu só fui lá porque tem amigos, eu fui ver lá a pessoa. Eu estou te perguntando: que lucro? Se tiver, vai. Se tem algum lucro, vai. Mas eu estou te pedindo em nome de Jesus: lembre-se do que você sofreu. Eu estou lhe pedindo: lembre-se do que você sofreu. Aprenda a honrar aquilo que você já tem. Quem está aí?
Sabe, a pior castigo que Deus pode dar para alguém? O pior castigo que Deus pode dar para alguém, pastor André, é dizer para ele: vai lá, faz o que você quiser, faz do seu jeito. Esse é o pior castigo que Deus pode dar para uma pessoa, é dizer para ela: pode ir, faça do jeito que você quer, e depois colhe as consequências de dor, sangue e sofrimento das suas escolhas. O pior castigo que Deus poderia me dar é não levantar um profeta para me dizer: não faça isso. É não levantar um pregador para me dizer: não haja por esse caminho. Quando Deus me entrega a minha própria liberdade ou libertinagem, quando Deus me entrega o meu próprio caminho, as minhas próprias veredas, esse é o pior castigo que Deus pode dar para um ser humano, porque ele vai ter que lidar com as consequências das suas escolhas. Tem gente aí? Quem está comigo? A pergunta de Deus de Jeremias para o povo de Israel é: qual é o lucro que você vai ter? Você se esqueceu? Será que você se esqueceu de tudo que você sofreu? Do que você já passou? Quem está aí? O tema é: aprenda a honrar aquilo que você já tem. Antes de eu entrar no texto, Daniel capítulo 4 diz assim, põe para mim por favor: o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Leia comigo esse texto, eu queria que todo mundo lesse. Nabucodonosor está dizendo assim: pareceu-me bem contar para vocês os sinais e as maravilhas que Deus tem feito para comigo. Verso 3: quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O reino de Deus é um reino sempiterno, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber o significado do sonho, a interpretação do sonho. Então entraram no meu quarto os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas nenhum deles me fizeram saber a sua interpretação. Vocês estão acompanhando comigo? Quem está aí? Estou lendo de forma que você consegue me entender? É uma história. Um rei está contando a sua história. Continue. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há nele um espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, que é Daniel, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito Santo, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, e me dê a sua interpretação. Então o rei falou, quando Daniel entrou no quarto dele, ele disse: eu vou te contar o sonho, você tem o Espírito Santo, e eu quero que você me dê a interpretação. Verso 10: eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito, eu estava olhando, e eu vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. As folhas eram formosas, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dessa árvore. Continue. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, na minha cama, eu vi um vigilante, um santo, que descia do céu, chamando, clamando fortemente, dizendo: derribem a árvore, derribai a árvore, cortem-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas e espalhai os seus frutos, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, o tronco com a raiz,
deixe na terra, atada com correntes de ferro e de bronze, preso na erva do campo, seja ela molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mudou-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja lhe dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Este foi o sonho do rei. O rei sonhou com uma grande árvore, e essa árvore dava muitos frutos e muita sombra. Animais e homens comiam debaixo dessa árvore. E o rei disse: no meu sonho desceu um anjo do céu. E quando esse anjo desceu do céu, ele disse: derrubem a árvore, espalhem os animais, espalhem os frutos, afugentem-se todos debaixo dela, e que o tronco seja deixado na terra. Mas o tronco tem que ser acorrentado, e o tronco vai ser molhado pelo orvalho do céu durante 7 anos, durante 7 tempos. E o coração desse tronco se mude em coração de animal, até que ele saiba que Deus está certo. Diga: Deus está certo. E ele contou o sonho para Daniel, e ele falou assim: o que significa isso, Daniel? E Daniel disse para o rei Nabucodonosor assim: rei, a árvore é você. Você é essa grande árvore. Toda vez que você sonhar com árvore, normalmente a árvore é você. A árvore é uma pessoa. E Daniel disse assim: rei, a árvore é o Senhor. E as pessoas que ficam debaixo de mim? As pessoas que estão no teu reino. E esses frutos? É a prosperidade que você dá no seu reino. Todo mundo depende do Senhor para poder viver. E Nabucodonosor perguntou: e aí? E ele disse assim: só que um anjo desceu do céu mandando cortar a árvore. Significa que o Senhor vai ser tirado do seu trono. O Senhor vai perder tudo que o Senhor tem. O Senhor vai perder a sua majestade, o Senhor vai perder o seu reino, você vai perder o seu domínio, a sua riqueza, a sua glória, o Senhor vai perder tudo. E o Senhor vai receber um coração parecido com um coração de animal, irracional. Você vai ficar 7 anos com um coração duro, sem se arrepender. No final dos 7 anos, você vai ter que reconhecer que Deus está certo a seu respeito. Quem está aí? Olha para o irmão e diz para ele assim: reconheça que Deus está certo. A Bíblia diz que ele ouviu a interpretação e disse: tá bom, obrigado. E esqueceu do sonho. Passou 1 ano. Passou quanto tempo? Olha para mim. Não importa quanto tempo passe, o que sai da boca de um profeta tem um anjo velando para isso se tornar verdade. Quem acredita, levanta a sua mão, por favor. 1 ano depois, quanto tempo? O rei Nabucodonosor estava passeando dentro do seu palácio, e ele olhava para as colunas do palácio e dizia: quão glorioso é o meu reino, e quão poderoso é aquilo que eu tenho. Quando de repente uma voz, o céu abriu, querido, e uma voz desceu do céu dizendo assim: rei, o seu tempo acabou. Não tem mais tempo para você reconhecer, seu tempo acabou. E quando a voz disse: o seu tempo acabou, esse rei, o coração dele foi mudando. O coração dele foi tomando decisões que não eram mais decisões de rei, eram decisões de animal. O coração dele, que sempre tomou decisões sábias, sempre fez coisas inteligíveis, sempre raciocinou, sempre viu com coerência as coisas. O coração desse rei virou um coração de animal, e ele começou a agir por instinto. Sabe o que é agir por instinto? É agir conforme o sentimento carnal e humano, é agir instintivamente. O rei começou a agir como se fosse uma fera, e a Bíblia diz que ele foi enlouquecendo. Cada decisão dele era pior do que a outra. Ele foi enlouquecendo, e ele largou todo o seu império, e ele saiu para o mundo, até que ele encontrou um campo aberto, e ele começou a morar nesse campo.
Ele não tinha mais cabeleireiros para tomar conta do seu cabelo, e a Bíblia diz que os seus cabelos foram crescendo como cabelos de um animal, assim como o profeta tinha falado. As unhas, não tinha ninguém para cortar suas unhas, as unhas do rei foram crescendo como unhas de águia, e ele ficou, chovia e ele ficava debaixo do templo. O sereno da noite, ele dormia no pasto, e ele olhava e ele não enxergava que Deus estava certo. Ele não enxergava que ele estava errado e que Deus estava certo. Ele não conseguia reconhecer que Deus é sempre eterno, que Deus tem domínio sobre todas as coisas, e Ele consegue colocar um homem aonde Ele quer e tirar o homem de onde Ele quiser. Ele não conseguia entender. Eu estou lhe dizendo, honre o que você já tem, honre Deus, honre o que Deus tem feito na sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga: pelo amor de Deus, quando Deus te falar alguma coisa, por mais que você ache que não, diga: o Senhor está certo. Levanta a mão e diga: o Senhor está certo. O rei não disse: Deus está certo. Um ano depois, ele é levado para o pasto, querido, e ele fica lá, sem dinheiro, sem roupa, sem majestade, sem glória, sem respeito, sem nada. 7 anos molhado pelo orvalho do céu, unhas como de águia, cabelo como de bicho. No final dos 7 anos, magro, seco, quem olhava para ele via um bicho, não via um rei, sozinho no pasto. Pode, pastor, eu sair da posição que eu estou aqui agora e virar um mendigo, e virar um aborto da natureza, virar um desastre? Pode. Você não sabe o poder que Deus tem. Você não sabe o que Deus pode fazer. É por isso que todos os dias, mesmo errado, mesmo certo, eu digo: eu estou errado. Mesmo com razão, eu digo: tá bom, eu não tenho razão. Todos os dias, há 30 anos, eu confesso: seja verdadeiro Deus e mentiroso todo homem. Quem está aí? Querido, depois de 7 anos, ele está contando. Coloca para mim o versículo de número 36, me parece. Olha só. Não. Vamos voltar lá no 30, talvez. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, dizendo: a ti, ó rei Nabucodonosor, o teu tempo acabou, já passou de ti o teu reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Olha só, gente, ele comia erva, capim como boi. E passar-se-ão 7 tempos, 7 anos por cima da tua cabeça, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Até que você aprenda. Você precisa aprender que o Altíssimo sabe o que está fazendo. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Verso de número 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra do profeta. Foi expulso entre os homens e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como as penas das águias. Sua unha era as suas unhas eram como unha de aves. Verso 34. Mas no fim daqueles dias, olha o que ele está dizendo. Depois de 7 anos, no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa deter a mão e nem lhe dizer o que fazer. Tão logo, diga comigo, tão logo, me tornou a vir o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou a vir a minha majestade. Ele disse assim: quando eu olhei para o céu e reconheci que Deus estava certo, Deus restaurou a minha dignidade. Olha para quem está ao seu lado, diga: reconheça que você já tem Deus do seu lado. Antes que Deus te leve por caminhos em que você vai aprender no pasto,
no sofrimento e na dor, quem é Deus? Ele disse assim: quando eu reconheci quem é Deus, e eu olhei para o céu e disse: Deus é que me dá o ar, que me dá o trabalho, que me ajuda, que me sustenta, Deus é que me guarda, Deus é que me prospera, Deus é que faz tudo por mim. Quando eu confessei quem Deus era, então, para a dignidade do meu reino, foi-me restaurada a minha majestade. Então eu voltei a ser quem eu era. Quem está aí, levante a sua mão. O que eu estou falando com você, irmãos? Reconheça que Deus está certo. Seja na questão que for na sua vida, reconheça que Ele está certo, porque ninguém consegue dobrar Deus. Ninguém. Mas Ele consegue dobrar o mais forte dos aços. Ele consegue fazer com que a pedra seja esmiuçada. Ele consegue mudar qualquer pessoa. Quem está aí, levante a sua mão. Terceira coisa que eu quero te falar, eu falei de duas. Eu te falei de Jeremias, falei de Daniel, e agora eu quero terminar no texto que eu li para vocês. Reconheça, honre aquilo que você já tem. Judas era um dos discípulos do Senhor Jesus. Só que Judas, ele era o discípulo mais inteligente de Jesus. Dos 12 discípulos que Jesus havia chamado para o ministério, Judas era o mais inteligente. Só que Judas, ele queria ser promovido a qualquer tempo, a qualquer esforço. Judas queria os holofortes, Judas queria que Jesus fizesse algo extraordinário por ele. Só que Jesus tem o tempo certo para fazer todas as coisas. Quem acredita, levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para o irmão e diga: não é no seu tempo que Deus vai fazer, Deus tem o seu tempo. Quem acredita que Deus tem o tempo dele para tudo? Só que Judas queria que a coisa acontecesse no tempo dele. E a Bíblia diz, esse episódio do jardim do Getsêmani acontece no momento em que Judas não reconhece que ele já tinha Jesus. Ele já tinha o poder que ele estava procurando. Ele já tinha a pessoa mais importante do universo do lado dele. Ele já tinha o que ele precisava. Só que Judas pensou que não tinha. É muito comum você já ter e não entender que você tem. O diabo fazer você pensar que você não tem. Ele fez Judas pensar que Judas não tinha. Irmãos, Judas estava diante do Criador da terra, do universo, da pessoa, da figura mais importante do universo. Sabe o que Judas faz? A Bíblia diz que ele resolve procurar aquilo que ele já tinha. Não tem como Deus te dar aquilo que você já tem. Olha para quem está ao seu lado e diga: não tem como Deus te dar aquilo que você já tem. Quem está aí? Levanta a mão. Só que se você não reconhecer que você tem, se você não honrar o que Deus já te deu, você vai sair por aí achando que achou a 7ª maravilha do mundo. E foi o que Judas fez. A Bíblia diz que ele saiu e ele fez um acordo, sabe com quem? Com nada mais, nada menos do que a guarda romana. A guarda romana era a guarda de elite do Império Romano que estava em Jerusalém na época. Os legionários, repete comigo, os legionários. Os legionários faziam parte de uma legião. A legião de soldados eram 6.000 soldados. Só que a legião, ela andava conquistando o território. Lá em Jerusalém ficava 10% da legião romana, eram chamados legionários. 10% era cerca de 600 soldados. Quantos soldados? Parece que esse episódio, Judas levou qualquer um para prender Jesus, não. Ele pegou os melhores soldados de Roma, soldados de elite, eram as melhores armas, as melhores lanças, os melhores escudos. O que Judas preparou para prender Jesus era o melhor da sua época. Ele pega homens que ficavam na torre chamada Antônia, na fortaleza chamada Antônia. A fortaleza chamada Antônia era um quartel-general de Roma em Jerusalém. Ali ficava a elite dos soldados de Roma sendo treinados. Qualquer tipo de revolta na capital, eles entravam e acabavam com a revolta. Por quê? Eles tinham o melhor treinamento, eles tinham as melhores armas, as melhores espadas, os melhores escudos, tudo deles era o melhor. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu não ouvi, quem está aí? Levante a mão. Tudo deles era melhor, era elite, eram soldados que aonde eles chegavam, eles resolviam. Sabe quantos soldados? Cerca de 600 soldados de elite de Roma, com as melhores armas. Jesus estava no Getsêmani orando, e Judas disse para eles: olha, peguem lanternas, porque a caçada vai ser dura. Ele vai tentar fugir, porque eles pensavam assim, e Jesus vai tentar fugir, porque eles já haviam tentado matar e prender Jesus outras vezes e não haviam conseguido. Eles foram frustrados muitas vezes. Agora eles querem crucificar Jesus, e eles disseram: nós não vamos perder esse
homem. Nós não vamos perder o Nazareno, vamos pegar o nosso melhor. E eles pegam os melhores soldados, a elite. Como é que eles conseguiram isso? Por que eles levaram tanta força bruta para prender Jesus? Porque pela primeira vez, agora, eles têm alguém da equipe de Jesus ajudando eles. Agora eles têm alguém que fazia parte do quartel de Jesus. Agora eles têm alguém que sabia como Jesus pensava, que sabia os caminhos por onde Jesus andava. E eles disseram: não podemos perder esse informante que nós temos, ele é de primeira categoria. Não podemos, nós temos alguém de dentro para poder matá-lo. E eles se reuniram, a elite se reuniu. Ah, meu amigo, talvez você está pensando: o que isso tem a ver comigo? Você não sabe quantas vezes o inferno se reuniu da mesma maneira para destruir você, e Deus interviu lá do céu para livrar a tua casa, livrar a tua família. Eu vou dizer, você não sabe quantas vezes o diabo disse: agora eu mato ela, agora eu mato ele com esse plano que eu elaborei, ele não vai ter vida, esse projeto não vai para frente, eu não vou deixar ter sucesso. Você não sabe quantas vezes o diabo já fez isso. Só que alguma coisa veio e livrou você, e você não ficou sabendo. Quem está aí, levanta a mão. Eles estavam armados até os dentes. Você não sabe quantas vezes o diabo foi armado até os dentes contra você, para pegar você, para dizer: agora ele não escapa de mim. Ai, Deus teve que agir. E você, quando chegar no céu, Deus vai te mostrar quantos livramentos Ele já deu para a tua família. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Por que Judas está fazendo isso? Simples. Porque ele não reconheceu que ele já tinha Jesus. Se ele soubesse quem era Jesus, se ele reconhecesse, ele não ia buscar a elite de Roma, o poder de Roma, a influência ou a amizade de Roma. Ele não teria feito isso. Mas por um momento, ele não reconheceu que Jesus já estava com ele. Ei, você já tem o que você precisa. Diga para quem está ao seu lado, por favor, diga: você já tem o que você precisa. Diga para ele: não volta ao Egito, fala com ele. Não vai buscar a água do Nilo, fala com ele, não vai lá. Quem está aí? Eu não ouvi. Quem está aí? Levanta a sua mão. Eu não ouvi. Quem está aí? Dá um glória a Deus. Então olha para o irmão e diga: não vai lá. Diga para ele: não vai lá. Agora Judas, ele pega a elite dos soldados romanos. Até aí quem entendeu? Quem está comigo na cena? Levanta a mão. Jesus está lá orando e ele pega essa elite. Só que ele não pega só a elite. Diz a Bíblia que ele pega também a escolta armada dos sacerdotes e dos fariseus. Ele pega um outro grupo de soldados que eram soldados do templo. Eles têm um nome, o nome deles é, anote aí por favor, olha o nome desses homens. Esses homens são chamados de o servo. Diga comigo: o servo. O nome deles é ruperetas. Diga comigo: os ruperetas. O que significa rupereta? Rupereta era uma guarda do templo, sangrenta. Os ruperetas, eles eram chamados de os servos, porque quando eles recebiam uma ordem, eles não perguntavam, eles não questionavam, e eles não perguntavam por quê, eles iam lá e executavam. Toda Jerusalém sabia que quando os ruperetas saíam em ataque, alguém ia morrer. Você dava um nome para eles, o sinédrio dava um nome, os sacerdotes davam um nome, e eles saíam à caça, e eles só voltavam com a cabeça da pessoa na mão. Era a guarda mais terrível que já se viu num estado religioso, chamados os ruperetas. Só que Judas não pegou só o rupereta. Quem que ele pegou? Ele pegou a guarda de elite, quase 600 soldados romanos, mais os ruperetas. Eles eram tão sangrentos que os ruperetas, mais os soldados romanos, nunca entravam na mesma batalha, porque não sabiam quem era mais violento do que o outro. Eles não gostavam de trabalhar juntos. Só que Judas conseguiu reunir as duas tropas para destruir, para matar quem? Para prender Jesus. E eles vão com tochas. Por que tochas? Porque tocha dura a noite inteira. A caçada, nós vamos caçá-lo como um animal e vamos prendê-lo. E a Bíblia diz que quando Judas chega lá em cima, no jardim do Getsêmani, com todo esse aparato militar, o texto diz assim: e Jesus, sabendo o que vai acontecer, vírgula. Diga assim: Jesus, sabendo o que vai acontecer. Se você sabe o que vai acontecer, o que você faz? Daqui 1 hora vai vir alguém para arrancar a sua cabeça. O que você faz? Você corre. Só que a Bíblia diz que Jesus orava. E quem ora não se desespera. Quem ora antecipa. Quem não ora vai sempre ser pego desprevenido. A Bíblia diz que em vez de Jesus fugir, olha o que ele faz. Ele dá um passo à frente. Ele se antecipa.
E ele olha na frente, nos olhos daquele aparato militar e diz assim: a quem vocês procurais? A quem vocês estão procurando? E eles disseram: procuramos a Jesus de Nazaré, o Nazareno. E Jesus disse assim para eles, dando um passo em direção ao inimigo, Jesus disse: eu sou. O que ele disse? Quando ele disse eu sou, há uma mudança de governo no ambiente. Quem estava ali dominando era quem estava armado, espada, lança, sangue nas mãos, armado até os dentes. Eles chegaram dominando. Só que quando Jesus cita o nome de Deus, eu sou, o domínio vira, o governo muda. Eu estou dizendo que o governo dessa situação vai mudar. Olha para quem está ao seu lado e diga: teu inimigo estava achando que estava certo até agora. Seu inimigo até agora estava achando que ia conseguir, só que eu profetizo que o governo do ambiente muda agora. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus. Eu profetizo que o governo desse ambiente, de tanta opressão que você está vivendo, de tanta dor que você está vivendo, esse ambiente vai mudar. Ele vai mudar quando você citar o nome de Deus. Diga: eu sou. Diga mais uma vez: eu sou. Olha para mim, quando Jesus diz assim: eu sou, uma onda de poder desce do céu, de maneira que ninguém tinha visto antes. E diz o historiador que essa onda de poder, ela bate naqueles homens armados e levanta eles. Eles levantam como se alguém estivesse julgando eles para cima. Eles são jogados para cima e eles caem por terra. E quando eles caem por terra, eles não conseguem mexer nenhum músculo, eles não conseguem mexer nenhum dedo, eles não conseguem mexer nenhum nervo, porque Jesus antecipou e disse: eu sou. Olha para quem está ao seu lado e diga: teu inimigo vai cair por terra hoje. E não importa quão bem armado ele veio, e não importa qual a situação que ele veio, e não importa qual estratégia ele veio. Quem acredita que aquilo que se levanta contra você hoje será derrubado, levanta a mão e dá um glória a Deus. Diga aleluia. Agora olha aqui, olha para mim. Quem é que caiu junto com o inimigo? Judas. Judas esteve o tempo todo do lado de Jesus, agora ele estava do lado do inimigo. Só que ele cai junto com o inimigo. Todo o poder que ele estava procurando, ele percebe que estava com ele o tempo todo e ele não sabia. Ele percebeu que o poder de Roma e o poder dos sacerdotes não era nada perto de quem era Jesus, que ele esteve com ele 3 anos e ele não sabia que ele já tinha tudo aquilo. Senta na mesa da ceia agora e pense: o que você está procurando você já tem. Não espere você cair por terra junto com o inimigo para você olhar para Deus e dizer: eu tinha isso e eu não sabia. Olha para quem está ao seu lado e diga: você já tem. Você só não sabe que você tem. Reconheça pelo amor de Deus aquilo que você já tem e honre o que Deus já tem lhe dado. Tem alguém que entendeu? Levante a sua mão. Judas era de dentro, mas ele foi buscar alguém lá de fora, esperando que a expectativa lá seria melhor. E quando ele cai por terra, irmãos, eu estou lhe dizendo que houve uma manifestação de poder extraordinária. Eu acredito que vai haver na sua vida uma manifestação de poder extraordinária. Fique de pé no seu lugar.